todos nós podemos perceber uma brilhante exposição. O que eu lhes peço é 30 minutos de atenção. Há temas que são importantes, há temas que são muito importantes e há temas que são essenciais. Vou falar sobre um tema essencial. Se eu pudesse enumerar os problemas existentes no Brasil e indicar qual deles é o mais importante, eu diria que é este sobre o qual eu vou falar. Hermenêutica como instrumento de segurança jurídica. Não sei se vocês percebem, mas existe alguma coisa estranha no direito tributário, que desde o início, quando eu comecei a estudar, me causava uma surpresa muito grande. Lendo os livros, eu percebia que no direito tributário as normas constitucionais prevêem conceitos, e os conceitos têm a sua extensão delimitada e a sua intenção, os casos que se reportam a esse conceito, também delimitados. No direito tributário, só se pode instituir tributos por meio de lei. E a lei, segundo o princípio da legalidade estrita, da tipicidade cerrada e da tipicidade fechada, deve conter todos os elementos essenciais para que o contribuinte possa cumprir a sua obrigação. Como, meus caros? Como? Se o essencial está previsto, o essencial só pode estar previsto na lei. Se os regulamentos só têm função executiva, está essa baderna, em que o contribuinte não consegue ter conhecimento adequado do que as normas estabelecem e, por isso, padece de um problema de cognoscibilidade gigantesco. Por que os contribuintes não conseguem confiar no direito? Porque, tendo exercido atos de disposição patrimonial no passado, são no presente surpreendidos com revisões de coisa julgada, restrições de direitos adquiridos, de atos jurídicos perfeitos, revisão de jurisprudência, ações rescisórias, além dos 2 anos. E por que os contribuintes não conseguem prever as consequências que serão aplicadas no futuro relativamente aos atos praticados no presente? Se tudo está na lei, se os regulamentos devem executá-la, e a Constituição está repleta de conceitos que são perfeitamente definidos, por que razão há tanta confusão? Existe alguma coisa errada, então. E o que está errado é que todos nós acreditamos que a segurança era uma segurança de conteúdo. E, no fundo, e eu vou tentar demonstrar isso, a segurança deve ser buscada em outro lugar. Todos nós ansiamos por segurança. E é por isso que nós exigimos que o direito seja objetivo. Nós exigimos objetividade, isenção, neutralidade, imparcialidade do julgador. Mas por que há tanta divergência na jurisprudência? Por que os grandes casos no Supremo são decididos por 6-5? Por que um diz A, o outro diz B? E o texto, aquele que tem os elementos essenciais, que é portador de conceitos, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou lhes contar. Nós exigimos objetividade. Muito bem. Em que sentido? No sentido de independência, no sentido de correção e no sentido de invariância. Nós exigimos que, quando se vai interpretar o direito, o julgador se mantenha independente do objeto, de tal sorte a não interferir nesse objeto. Por que nós exigimos isso? Nós exigimos isso para que não haja uma influência desastrosa, arbitrária, caprichosa do julgador no objeto do julgamento. E isso, naturalmente, é uma exigência do próprio direito. Tanto é assim que nós temos Estado de Direito, o governo das leis e não dos homens. Nós temos imparcialidade da administração, neutralidade da administração, isenção da administração e também objetividade. E é por isso que nós temos legalidade, de tal sorte que a administração apenas cumpra o que está disposto na lei. O que eu quero lhes dizer é que o ordenamento jurídico exige independência de quem julga relativamente ao objeto do julgamento e da sua interpretação. Mais do que isso, nós exigimos objetividade no sentido de correção,
nós precisamos saber, de algum modo, se o julgamento está sendo feito corretamente ou incorretamente. E para isso nós precisamos de critérios para que o julgamento, na sua correção, possa ser aferido. E essa também é uma exigência do próprio direito, tanto que há devido processo legal, tanto que há contraditório e ampla defesa e juízo imparcial, porque é uma exigência quase de racionalidade. Nós queremos que as decisões sejam corretas e que não sofram influências inadequadas. E mais, nós esperamos que os julgamentos sejam invariáveis, que sujeitos que se encontrem em situação equivalente sejam tratados da mesma forma. E essa também é uma exigência do direito, tanto é que há o princípio da igualdade, e tanto é que há também o critério de justiça, que exige que toda decisão aplicada a um caso possa ser universalizada para todos os outros casos. Vejam que o que eu estou dizendo é que nós esperamos objetividade do direito. Mas por que a objetividade não vem? Se está tudo na lei e a Constituição determina que os julgamentos sejam objetivos, por que a hermenêutica vai nos salvar então? A questão toda é a seguinte: é que o objeto da interpretação, e também no âmbito do direito tributário, são textos normativos. E os textos normativos, queiramos ou não, aceitemos ou não, são equívocos, no sentido de que são ambíguos. Às vezes uma palavra tem dois significados ao mesmo tempo. Às vezes o legislador usa tributo no sentido de imposto, às vezes tributo no sentido de gênero, do qual decorrem todas as espécies. Às vezes usa responsabilidade no sentido patrimonial, às vezes no sentido subjetivo. O Código Tributário é repleto de textos que têm mais de um significado. Às vezes os textos não só têm significados alternativos, mas têm significados simultâneos. Às vezes um texto só significa 5 coisas ao mesmo tempo. Tanto é assim, por exemplo, que o princípio chamado dispositivo relativo ao princípio da legalidade gera vários significados: legalidade material, legalidade formal, tipicidade, proibição de delegação normativa, proibição de analogia na interpretação dos dispositivos tributários. Um texto, 5 significados. Além disso, os textos padecem de um outro problema, que é o problema da defectibilidade. Geram significados gerais, mas situações anormais podem surgir e exceções implícitas são abertas. De tal sorte que aquilo que vale para quase todos, não vale para todos, porque dependendo do caso, pode-se abrir uma exceção. E ainda existe o problema da implicação, porque às vezes nós temos princípios que são genéricos, porque podem ser concretizados de maneiras diversas e alternativas, como são todos os princípios estruturantes da nossa Constituição. De tal sorte que, vejam só, o que eu estou dizendo a vocês é que os textos normativos são equívocos. Eles são ambíguos, complexos, padecem de problemas de implicação e defectibilidade. Não bastasse, depois de construída a norma por meio da interpretação, a norma tem que ser aplicada ao caso concreto. Só que as normas são vagas, porque não possuem em si a determinação de quais são precisamente os casos que se enquadram no seu âmbito normativo. Isso também depende do intérprete. Com isso, não estou dizendo que os textos não possuem núcleos de significação. Nós, no direito tributário, sabemos disso. Nós sabemos o que é renda, nós sabemos o que é circulação de mercadoria, nós sabemos o que é serviço, nós sabemos o que é salário. Nós não sabemos o que é receita, mas a gente sabe muita coisa. Se assim é, o que se situa entre o intérprete e o texto objeto de interpretação? O método. Quer isso seja explicado, quer isso não seja, sempre que se interpreta, se utiliza uma técnica interpretativa, um argumento e uma regra de prevalência entre os argumentos. Sempre. Só que nós, no direito tributário, muito menos no direito tributário aplicado pelo judiciário,
não estamos acostumados a revelar o caminho que utilizamos para chegar a determinado resultado interpretativo. Os resultados são apresentados. Agora veja, sempre que se interpreta um texto, nós podemos ficar, e obviamente eu falarei sobre isso com muita rapidez, nós podemos ficar no significado literal. Aquele significado acontextual, preliminar, vinculado ao significado das palavras. É verdade. Nós podemos usar o chamado argumento literal, o chamado argumento a contrário, mas nós podemos também fazer diferente. Nós podemos investigar argumentos genéticos, que investigam a formação do dispositivo. Nós podemos analisar argumentos históricos que remontam ao momento em que o dispositivo foi concebido. Nós podemos utilizar argumentos teleológicos e ampliar a hipótese, fazendo interpretação extensiva, restringir a hipótese, fazendo interpretação restritiva, com base em determinada finalidade, que, por sua vez, pode ser concebida de maneira subjetiva, de maneira objetiva. Nós podemos examinar os casos concretos e adotar argumentos prudenciais, baseados na analogia, baseados na equidade, baseados na natureza das coisas. Nós podemos olhar para a parte de cima do ordenamento e interpretar o dispositivo de acordo com as normas constitucionais imediatamente aplicáveis, usando o que se costuma dizer, uma interpretação conforme à Constituição, ou interpretação adequadora. Nós podemos, de outro lado, examinar as consequências das decisões. Quais são as consequências que serão produzidas se determinada interpretação puder ser adotada? Nós podemos fazer interpretação sistemática, examinar o contexto em que o texto está inserido para verificar constância terminológica, inconstância terminológica, seção onde o dispositivo está inserido, examinar a coerência entre os conceitos e por aí vai. O que eu quero lhes dizer é que tudo isso é feito, mas não é dito. As decisões usam técnicas de interpretação, como analogia, interpretação ao contrário, e usam sempre, porque isto é irrecusável, argumentos que podem ser os mais variados possíveis, argumentos semânticos, sintáticos, históricos, genéticos, consequencialistas, sistemáticos, prudenciais, e por aí vai. O que eu quero dizer é que sempre que nós interpretamos um texto com base numa técnica e com base num argumento. Só que vejam, os argumentos podem entrar em conflito. Se adotar determinada técnica, se tem um resultado. Se adotar outra técnica, tem-se um outro resultado. Significa que sempre, por trás da técnica e por trás do argumento, existe uma primazia de determinados argumentos sobre outros. O que explica por que determinados ministros chegam a uma conclusão e outros a outra. Porque os ministros estão utilizando técnicas diferentes, argumentos diferentes e regras de prevalência diferentes entre os argumentos. Só que isso não é demonstrado. O que eu quero lhes dizer é que o sentido sempre é resultado da interpretação. Mas a interpretação, ela depende do que é feito. Se está interpretando, descrevendo, decidindo, criando. Qual é a técnica que é usada dentre as várias existentes? Qual o argumento no qual se baseia essa técnica? E qual é a primazia entre os argumentos que está sendo utilizado? Sempre se faz isso. Só que sobre isso não se fala. Vejam que, sendo isso verdadeiro, nós temos algumas coisas que são muito relevantes. Nós não temos certeza absoluta prévia, com apenas a consulta da lei, relativamente a qual é o sentido do dispositivo. O sentido é variável, dependendo da técnica, dependendo do argumento e dependendo da regra de prevalência. Isso é irrecusável.
E, de outro lado, a força normativa também não está aprisionada no texto. Ela depende de determinadas conexões axiológicas que o intérprete deverá fazer. Isso explica, por exemplo, por que determinadas palavras têm significados tão diferentes, em contextos diferentes, às vezes em países diferentes. E por que determinadas normas, isto é, dispositivos já interpretados, têm uma força normativa em determinado contexto, em determinado país, e uma força normativa completamente diferente em outro país e em outro contexto. Se vocês me permitirem uma questão um pouco mais bem-humorada, eu conto duas historinhas muito curtinhas para mostrar que o sentido é resultado da interpretação e que a força normativa também depende da participação do intérprete. Tanto o sentido quanto a força não estão no texto, dependem do processo que é usado para interpretar esse texto. João Paulo Ribeiro passou um ano em Berlim e escreveu um livro muito interessante, Um Brasileiro em Berlim, no qual ele retrata várias situações, dentre elas a de que ele estava tomando banho, quando a sua esposa bate na porta do banheiro e disse que alguém precisava falar com ele para cobrar alguma coisa, estava na porta. E pergunta: amor, o que eu digo para ele? Eu não sei, diz ele tomando banho. E ela pergunta: quem sabe eu digo para ele voltar amanhã? E ele disse: não, jamais diga isso para um alemão, porque para o alemão amanhã é amanhã mesmo. O que é amanhã para um brasileiro? Quando o sujeito diz assim: não, a gente se fala amanhã, ou eu te ligo amanhã. Pode ser nunca, não quero, não me incomoda, talvez, excepcionalmente, amanhã. Antônio Prata, o cronista da Folha de São Paulo, escreveu em fevereiro uma crônica muito interessante, A Pátria dos Ponteiros. Ele conta a conversa que teve com um alemão que viaja o mundo inteiro vendendo máquinas de ressonância magnética. E ele indaga, então, o alemão pergunta para ele o que ele está achando do Brasil. Ele diz: estou achando uma maravilha, os brasileiros são maravilhosos, mas tem uma coisa que me incomoda. Quando o brasileiro diz, estou chegando, eu levanta, a brasileiro não chega. O que está chegando? Ele pergunta. Não, quando o brasileiro diz que está chegando, é que na verdade ele está saindo. E não é mentira, porque quando ele está saindo, ele está começando o processo de chegada. Frases ou palavras temporais são, no Brasil, objeto de desejo da pessoa. O alemão, muito esperto, então, faz uma segunda pergunta. E o que quer dizer, então, quando o brasileiro diz, estou saindo? Aí ele dá uma risada e diz, não, quando o brasileiro diz, estou saindo, é que, na verdade, ele tem que tomar banho, botar a roupa na máquina e dar comida para o cachorro. E há, no aspecto temporal, questões muito interessantes. Todos nós, por exemplo, dizemos, não, eu chego aí em 15 minutos, que é o tempo mágico. O sujeito está em Confins e vai para Afonso Pena e diz, em 15 eu estou aí. O sujeito está em Contagem e vai aqui para região mais acima aqui da cidade, diz 15 minutos. E o curioso é que se ele usar o diminutivo, pode aí existir uma armadilha. Esse sujeito diz assim, eu chego em 5, aí é sério. Se ele diz em 5 minutinhos eu estou chegando, é porque na verdade ele não vai chegar. E há pessoas que já disseram que em 5 minutos estariam chegando e jamais chegaram. O sentido depende de uma prática argumentativa e não de um texto que incorpore definitivamente o sentido. O sentido é o resultado da interpretação. E do texto, a norma, como resultado da interpretação, existe o estatuto lógico da interpretação, se é descrição, se é construção, se é decisão. Existe a técnica argumentativa, existe o tipo de argumento utilizado e existe a regra de prevalência entre os argumentos. Sempre, isso todavia não nos é informado. Além do problema de sentido, existe o problema da força normativa.
A força normativa também depende de acordos que são feitos no processo de interpretação. Eu gosto de contar isso que vocês já conhecem, mas talvez para alguns não, aquela história do Dom Pedro II, que adorava a arte antiga, especialmente egípcia, notadamente de múmias, descobriu em 1820 e poucos que haveria um leilão de múmias na Inglaterra, para onde ele se deslocou e arrematou algumas múmias que são expostas no Museu da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Só que naquele tempo, que não era da globalização, havia uma lista taxativa dizendo os objetos que poderiam ser importados, em cujo qual naturalmente não se encontrava o item múmia. Mas, como sendo uma autoridade, e como sendo a interpretação de algum modo elástica, as múmias foram importadas pelo item carne seca. O ponto é não apenas o sentido, mas também a força normativa. Por isso, vejam só que coisa curiosa, Wittgenstein, na sua segunda grande obra, Investigações Filosóficas, tem uma frase que é primorosa. Ele diz, eu não vou dizer em alemão para vocês, senão vocês não vão entender. Tá? Compreender um enunciado é compreender uma linguagem. Mas compreender uma linguagem é dominar uma técnica. Uma técnica. Mas que técnica é essa? Essa que eu estou dizendo. Tem que dizer o que está sendo feito, como está sendo feito, com base no que está sendo feito e por que está sendo feito. Não se pode simplesmente dizer, segundo o meu entendimento, o ministro pega e bate no peito assim, ó, para mim, sabe, assim, sabe, lá no interior, para mim mesmo, eu acho que sim, eu acho que o autor tem razão. Aí o outro pega e diz assim, pá, excelência, esse voto maravilhoso que o senhor proferiu, que foi só isso, devido à vênia, eu entendo diferente. Sabe que para mim, assim, no íntimo, sabe, para mim é diferente. Como se o direito fosse objeto de capricho. Cada um dissesse o que quiser. Até pode dizer o que quiser, mas vai dizer por que chegou ao que quis. Com base no que chegou ao que quis. Com base em qual argumento e por que esse argumento é mais importante do que os outros. Só assim que a gente vai eliminar o 6-5. Só assim a gente vai chegar a algo que possa ser objeto de desacordo. Então vejam, o que eu estou dizendo para vocês é que não é suficiente nesse novo quadro de compreensão do entendimento, não é suficiente apenas ter acesso às fontes, se foram publicadas ou não foram publicadas, se obedeceu ou não à anterioridade. É importante, mas não é suficiente. Também não é suficiente determinadas prescrições relativamente ao conteúdo, legalidade estrita, tipicidade fechada, cerrada. Os autores discutiram durante 30 anos as palavras mais, digamos, emotivamente persuasivas. Não, tem que ser tudo, não, tem que ser o essencial, não. Sabe, como médicos que ficam numa operação olhando para pacientes assim, não, ele vai melhorar, e o sujeito com a barriga aberta no meio da operação. E não é suficiente também ter determinados mecanismos relativamente a devido processo ampla defesa contraditória, que são essenciais. Mas vejam, não basta o acesso, não basta o entendimento, é preciso a participação argumentativa. Isso que eu estou dizendo, se verdadeiro, é absolutamente importante. Mas por quê? Porque o direito tributário se ocupou com as fontes exclusivamente durante muito tempo. Era sempre o estudo relativamente ao acesso às fontes, a autoridade da fonte, e mesmo os estudos doutrinários eram supostamente mais científicos ou menos científicos em razão de os enunciados corresponderem às fontes. E a noção de verdade por correspondência pairou durante décadas no âmbito do direito tributário. A questão, todavia, não é propriedade da fonte ou do conteúdo da fonte. O problema é outro. A questão é a prática argumentativa que é usada para produzir determinado sentido. Então nós não podemos procurar mais a autoridade da fonte apenas, mas a autoridade da argumentação relativamente à fonte. Toda essa questão
que passou a ser o objeto da ciência do direito tributário durante muito tempo relativamente à legalidade, certamente é importante, mas ela é manifestamente insuficiente. E as discordâncias interpretativas, a mudança de jurisprudência, a oscilação jurisprudencial demonstram isso. Se assim é, nós temos algumas conclusões que são absolutamente irrecusáveis. E quais são elas? Sempre que se interpreta um texto, mas esse texto não tem significado intrínseco. Não que não haja núcleos de significação, sim há. Mas até chegar ao resultado é um longo caminho. Este caminho precisa ser transparente. Aqui é que entra a questão. A objetividade exigida durante décadas sempre foi uma objetividade semântica, no sentido de que o resultado da interpretação tinha que coincidir com um determinado objeto. O enunciado doutrinário tinha que corresponder ao texto da lei. Vejam que essa objetividade é uma objetividade totalmente ingênua. Porque o problema não é a independência do sujeito cognoscente relativamente ao objeto. É a independência do sujeito com relação aos critérios do julgamento do objeto. Não objetividade semântica, mas objetividade discursiva ou metodológica. Isso muda totalmente os assuntos que têm que ser debatidos e que eventualmente não são. Porque nós nos perdemos em questões nas quais nós buscamos segurança, como se estivéssemos nos afogando e conseguíssemos uma boia. Ocorre que essa boia está furada, porque essa boia não garante aquilo que nós queremos garantir, que é justamente segurança. Por isso que os debates sobre segurança não são mais sobre segurança de conteúdo, são sobre segurança do procedimento discursivo usado para tanto. Então vejam que, sendo assim, a questão da objetividade passa a ser uma objetividade pela publicidade da argumentação. E isso traz consequências muito interessantes. Por quê? Porque vejam, e esse ponto se correlaciona com o ponto da exposição do professor Igor. Se, relativamente a um texto, nos é apresentado apenas o resultado, sem o processo que foi utilizado para chegar a esse resultado, a única coisa que nós podemos fazer é nos opor. Mas nós não podemos manifestar desacordo, porque desacordo é uma manifestação de inconformidade articulada, que pode mostrar o que está errado, por que está errado. Se só o resultado é apresentado, como disse o professor Fred Gier, com referência à fonte, se a fonte não tem um significado em si, a referência ao dispositivo é inócua. Não serve para nada. Porque dois juízes podem fazer referência ao mesmo dispositivo tendo entendimentos contrários. Se o processo que chegou ao resultado não precisa ser transparentemente objeto de conhecimento. Então vejam que nesse panorama de ficar citando lei, que supostamente é completa, o atingido apenas pode aceitar ou não aceitar em bloco, mas não pode manifestar a sua discordância de maneira articulada para apontar os problemas. Então vejam que não é possível exercer minimamente o contraditório e a ampla defesa num sistema em que o julgador cita a fonte e o seu entendimento. Ninguém quer saber o entendimento da pessoa, a gente quer saber por que essa pessoa chegou a esse entendimento. Por quê? Porque a argumentação tem que ser logicamente válida, não pode ser eivada de falácias, de caprichos, de argumentos de autoridade. É preciso ter autoridade na argumentação. De outro lado, nós precisamos ter possibilidade de manifestar o desacordo. E para manifestar o desacordo, deve haver um mínimo de estrutura argumentativa, em que o julgador diga o que fez, com base no que fez, e por que fez. Sem o que, como, com base no que e por que, não há como manifestar desacordo. Então vejam que, sendo tudo isso que eu estou dizendo verdadeiro, nós temos uma mudança radical relativamente a como compreender as coisas. Vejam só, objetividade não é independência com relação ao objeto.
é independência com relação aos critérios de julgamento do objeto. Correção não é acesso a resultado. Correção é acesso de maneira transparente e pública ao processo por meio do qual se chegou ao resultado. E invariância não é simplesmente aplicar o mesmo dispositivo a duas pessoas que se encontram em situação equivalente, é oferecer razões de maneira transparente para que o atingido consiga perceber que aquela decisão é racionalmente fundada e, com isso, possa concordar ou manifestar o seu desacordo de maneira articulada. Então vejam que não estou aqui falando de transparência como isto aqui. Eu posso enxergar através desse material aqui. É um problema não só de transparência visual, é um problema de participação. É preciso conseguir participar da decisão dialogando com o julgador. E aí nós temos, então, uma diferente objetividade, que não é mais objetividade semântica, mas discursiva. Nós temos um novo conceito de verdade, que não pode ser por correspondência, não pode ser por consenso, nem pode ser por coerência. A verdade não é uma propriedade do objeto. A verdade é um processo de construção desse objeto com várias limitações. E o mais importante de tudo, e se eu pudesse pedir para vocês levarem só isso dessa palestra, e pensarem sobre isso, concordando ou não comigo, pouco importa, é que o direito não é um objeto. O direito é uma atividade. É um jurista americano, Philip Bob, que diz o seguinte: vou falar em inglês porque fica mais bonitinho. Law is something we do, not something we have as a result of something we do. O direito não é uma coisa que a gente tem, é uma coisa que a gente faz. Vejam, eu vou repetir a frase do Wittgenstein. Entender um enunciado é entender uma linguagem. Entender uma linguagem é dominar uma técnica. Nós não aprendemos técnica argumentativa em lugar nenhum. Cada um, de acordo com o seu livre convencimento, chega ao resultado de entender. E ainda não precisa informar de maneira transparente o processo que levou. É por isso que os ministros olham uns para os outros e cada um dá a sua opinião. O que é um escândalo, e não é um problema dos juízes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho enorme admiração. É um problema pervasivo da doutrina e do Poder Judiciário, porque não há esta prática. Nós simplesmente aprendemos o direito como se ele fosse uma coisa, como se ele fosse um objeto que nós pudéssemos memorizar e passar. O direito é uma atividade discursiva. Sendo assim, o problema deixa de ser das fontes, deixa de ser de propriedades das fontes e passa a ser um problema do processo argumentativo que é utilizado silenciosamente e deve ser de maneira transparente e pública para chegar a esse resultado. Se nós não ultrapassarmos este problema visceral da ciência do direito e do Poder Judiciário, nós vamos permanecer neste estado de absoluta insegurança, em que o cidadão, o contribuinte, todos nós, simplesmente não consegue compreender aquilo que está posto pelas fontes, não consegue confiar no direito, porque aquilo que é exercido no passado é objeto de frustração no presente, e muito menos consegue prever consequências que vão ser aplicadas no futuro relativamente aos atos que vão ser praticados no presente. Nós precisamos instaurar uma tradição argumentativa estruturada, em que o julgador, para fundamentar, e o Fred não disse, mas nós dois discutimos aquele parágrafo do artigo 499 e conjuntamente chegamos ao possível, tá? Tem que dizer o que é feito, como é feito, com base no que é feito, por que é feito e a que resultado chegou. Sem esses elementos não se fundamenta. Se não se fundamenta, não se pode gerar desacordos. Nós vivemos numa sociedade plural,
numa sociedade complexa, em que as visões morais e ideológicas são completamente diferentes. Nós precisamos construir acordos, mas os acordos devem ser construídos mediante discursos. Mas os discursos devem ser inteligíveis, transparentes, públicos. Enquanto nós tivermos decisões que chegam a determinados resultados, mas sem um processo deliberativo transparente, ao qual todos nós tenhamos acesso, nós não vamos apenas não garantir devido ao processo legal, nós não vamos garantir segurança jurídica. E como dizia um jurista antigo, Recasem Seixas, pode haver direito justo, pode haver direito injusto, pode ser direito bom, pode ser direito ruim, mas direito inseguro não é direito. Muito obrigado.